Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Garoto BR. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre a saga Talismã, o encerramento da saga Talismã em grande estilo, com a saga Talismã, segunda trilogia, o último livro, penúltimo livro da saga Talismã, como uma edição especial. Temos uma surpresa vindo logo em seguida. Porém, eu tô muito animado e muito feliz com esse livro. Ele não estava planejado, porque Talismã, a saga era para ter terminado em Talismã 4, ou seja, não era para ter mais 2 livros para completar uma segunda trilogia, não era essa a intenção. Porém, Talismã é mágico, é um livro e é uma história que se escreve praticamente automaticamente sozinha, é como se eu já tivesse vivido isso, é como se isso acontecesse na minha cabeça ou em algum lugar e eu só transcrevo as páginas, sabe? Porque é sensacional. As ideias, e aí foram, esses últimos livros da saga Talismã, eles foram muito inspirados em história em quadrinhos, em Marvel, em comics, porque eu fiquei pensando, toda a saga Talismã é concentrada no Talis, nos poderes dele, nas transformações, nas transmutações do personagem. E eu pensei, ok, mas falta mais heróis cósmicos, mais heróis urbanos, mais histórias, mais heróis, mais conceitos, sabe? E a gente vê isso muito na Marvel, na DC Comics, o tempo todo, que é tipo, não copiando, mas um se inspirando no outro para criar um herói, uma história. Obviamente tem histórias originais de cada uma, né? Mas sempre tem um personagem que foi inspirado em outro, uma história que inspirou outra história. E eu pensei, essa leva de estúdios de super-heróis tá me inspirando a criar meus próprios conceitos, sabe? Os meus próprios heróis urbanos, os meus próprios heróis cósmicos, os meus bruxos, os meus magos. Tipo, fazer um universo compartilhado, mas sem estar dentro do mesmo livro, como era a Talismã, que aglomerava, de certa forma mais organizado, né? Que continha todos esses elementos num livro só. Então, agora a minha ideia é expandir isso, tipo, fazer novas sagas, novos, sabe, heróis que convivem nesse mesmo universo de Talismã, porém cada um no seu universo, cada um no seu multiverso, com o seu livro, com a sua história. E aí, quando tiver um evento grande, a gente vê a união. Ah, esse personagem que eu já vi no livro tal, e agora ele tá nesse livro aqui. Então, fazer essa conexão, esse universo compartilhado de livros, de histórias, como é nos quadrinhos, como é nos filmes de super-heróis hoje em dia. Em Talismã, era tudo muito unificado, porque o elo que conectava todos os núcleos era o personagem Talis. Então a gente tinha tudo isso em Talismã, porém doses às vezes menores, uma certa dosagem ali, por conta do personagem principal ser o que liga tudo e acaba estando em todos os núcleos, ou tem núcleos, mas sempre tem uma ponta que leva pro personagem principal. E eu queria separar um pouco isso, fazer a união desses personagens principais ou do personagem principal em um momento que realmente seja extremamente necessário, como faz a Marvel, e trabalhar histórias independentes que de certa forma podem chegar a se conectar e tudo mais. Então eu fiz um pouco disso em Talismã 5 e 6. Apresenta muito mais disso, esse novo conceito, essa nova ideia, esse novo universo, esse novo omniverso, né? Essa passagem de bastão. Então, Talismã 5 e 6 foram livros que eu escrevi em paralelo, tipo, ao mesmo tempo. E estava até no mesmo arquivo, depois eu tive que separar. Porque a ideia era muito clara quando eu comecei a escrever Talismã 5 Apocalipse, dar um final para Talismã. Todas as histórias sempre buscavam dar um final para Talismã. Porém, sempre no meio do processo eu ia criando coisas e imaginando coisas, assim, tipo, coisas que faziam com que a história não acabasse, sempre tivesse um gancho e que ela aumentasse mais. Então eu falei, e como as histórias de Talismã sempre são muito grandes em magia, em evento, em tudo, é extremamente cansativo, é lindo, mas suga, leva muito, sabe? Muito tempo, muito dinheiro, muito espaço. Então eu falei, é uma história, uma saga linda, porém precisa ter um fim. Só que eu não conseguia falar, não, acabou esse universo aqui e é isso. Eu falei, não, vamos, aí veio essa ideia do reboot, ou volta pra Talis de novo, pra reescrever essa história como uma segunda versão na linha alternativa futuramente, ou uma passagem de bastão, mas mantendo uma base ali onde a gente diz, ok, é uma nova história, é uma nova saga, mas a gente veio desse ponto aqui, desse herói, entendeu? Então foi um pouco de tudo isso, dessa mistura. E nós chegamos em Talismã 4, expandindo os poderes de Talis, expandindo o que ele é, trazendo esse núcleo... Sim! Trazendo esse núcleo celestial, infernal e toda essa questão primordial da saga Talismã, destrinchando esse conceito de deuses, apresentando e explorando isso em Talismã 4.
Em Talismã 5 a gente já vê Thales tendo uma outra rotina. 2 bilhões de anos se passaram, então ele é um anjo, ele convive com Deus, esse é uma história celestial, uma história divina, né? Que apresenta Thales descobrindo, tendo uma nova descoberta de que ele é esse Deus e que ele precisa assumir esse posto para manter vivo aquilo que ele acredita e mudar, mesmo não querendo. E aí em Talismã 6 é a quebra total, o juízo final, onde ele entende que as coisas não podem permanecer como estavam, que vai surgir algo novo. E esse novo é os Elementares, que é esse novo grupo, essa nova magia, liderada por Johnny, acompanhando de Eros, acompanhado, né, pelo Eros e outros personagens ali que vão surgindo, vão se desenhando, se desenvolvendo. Então foi muito lindo ler. Eu não tive tempo porque eu passo muito tempo criando que eu não consigo admirar, que eu não consigo desfrutar, às vezes, do meu próprio trabalho. Então, depois que tudo passou, depois que passou acho que um mês ou dois que eu lancei as histórias, eu falei, não, eu quero saber o que aconteceu, o que eu escrevi, porque eu não lembro do final de Talismã, não lembro do que rolou. E eu falei, não, vamos ver. E aí eu fui lá, eu fui ler, eu falei, é isso, graças a Deus deu certo. Eu já estava pronto para apagar e reescrever tudo. Deu certo, graças a Deus. Os conceitos foram bem explorados, foram trazidos conceitos de Talismã 4, que havia sido apresentado durante toda a saga. A gente conseguiu apresentar novos conceitos trabalhando em Talismã 5 e em Talismã 6, trazer elementos novos para a saga e, como eu falei, começar já a criar passos para expandir agora com o universo dos Elementares, onde nós temos os Elementares como uma grande equipe, um grande evento que regem esse universo, né? Esse é o universo da saga dos Elementares, mas vai ter histórias urbanas de bruxos, feiticeiros, lobos. Todo esse núcleo sobrenatural de Talismã vai continuar existindo, porém agora histórias separadas. O núcleo musical, os romances, tudo isso no mesmo universo dos Elementares. E fazer com que, quando houver uma história dos Elementares, seja esse grande evento que vai precisar reunir todo mundo, tipo os Vingadores, sabe? O que eu achei muito legal, porque dá pra também criar outros personagens, como uma versão minha de um Homem-Aranha, por exemplo. Obviamente que não, Homem-Aranha, mas, entendeu? Tipo, tu começar a se inspirar e a criar os teus próprios personagens fora do que além, eu diria, não fora, mas além do que foi Talismã e do que foi esses heróis, que estavam sempre conectados de uma certa forma com a magia do Thales. Agora eles estão livres, sabe? É outro rolê. Então é muito bonito, foi muito incrível poder desenhar isso e me deixou muito animado, porque antes eu ficava muito triste em pensar no fim da saga Talismã, porque eu entendi o potencial que tinha. Eu só não sabia o que fazer com tudo isso. Ou eu seguia escrevendo 50 histórias de Talismã, ou eu transformava isso, e quem sabe ainda há a possibilidade de percorrer um longo caminho com os Elementares e com outras histórias e depois lá voltar para necessidade de Thales ou de Talismã, entendeu? Então são muitas opções, mas a gente já explorou muito nessas histórias, onde a gente trouxe o Thales do passado, a gente transforma ele em Deus, ele foge, quebra a quarta parede, ele interage com o público, ele vai para outro universo, ele é um Deus, um planeta que responde a ele. As cenas de Talismã 5 são sensacionais, as cenas de Talismã 6 reescrevendo a realidade, dando conta de que ele é um escritor, de que tem um escritor escrevendo a história para ele, que, não, sério, é incrível a temática e a estética de Talismã 5 e Talismã 6. São, como eu falei, como Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, porque se complementam, são a continuação e as consequências levam para os Elementares, então é sensacional. Eu acho que a partir disso a gente tem Johnny como assumindo o protagonista, Thales ainda segue vivo, ainda segue lá de uma outra forma, não interagindo, não de forma tão ativa, mas temos Johnny como personagem principal, temos ali já apresentando os mistérios de Deliverance dentro de Os Elementares, então tu tem um novo conceito ali, tu já tem novos personagens sendo apresentados, novas energias, novas magias, novos conceitos, novos deuses, então tu tem ali espaço infinito de criatividade e criação. Então, tô feliz, espero que a gente possa criar coisas incríveis agora com esse novo universo dos Elementares. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos falando sobre o final da saga Talismã e o início de Os Elementares.